O tratamento da Covid-19 é um desafio para quem está na linha de frente, como a gente sabe. É uma doença nova que tem impactos diferentes em cada paciente. E segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, só 14% dos profissionais de saúde se sentem preparados. Se até para quem tem experiência é desafiador para os recém-formados, ainda mais principalmente com antecipação da formatura, autorizada pelo Ministério da Saúde durante a pandemia, a gente já imagina. Olha, daqui a pouco a gente vê essa reportagem. Agora, o que a gente está acompanhando são imagens ao vivo de Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos. A gente sabe que tem havido manifestações diárias desde que houve o assassinato pelo policial, o assassinato do George Floyd. E o clima é tenso, como a gente está vendo. Tem havido uma escalada aí da tensão nos últimos dias. E o governador, inclusive, de Minnesota, ele, segundo o Star Tribune, que é o jornal do estado, ele disse que colocou a Guarda Nacional. Estamos sendo atacados, under assault, foi por agitadores de fora, foi o que ele disse numa declaração. Então, Tim Walz, ele disse que ia mobilizar a Guarda Nacional para combater o que ele chamou desse grupo controlado por fora. Então, palavras dele, do governador aí do estado de Minnesota. Vamos lembrar o que aconteceu? O George Floyd, ele foi assassinado, ele foi sufocado por um policial, Derek Chauvin, que já foi preso e acusado aí de homicídio culposo. Ele pode pegar até 25 anos de prisão. Isso aconteceu na noite de segunda-feira. De acordo com a polícia, o que aconteceu foi o seguinte: os policiais foram chamados de uma loja de conveniência às 8 da noite pelo horário local. O Floyd teria, segundo a polícia, tentado usar uma nota de $20 falsa e depois resistido à prisão. Só que as imagens divulgadas até agora, elas desmentem essa versão dos policiais. Aí o que aconteceu? Ele foi detido, esse George Floyd, de 46 anos, e foi imobilizado pelo policial, Derek Chauvin, que colocou o joelho ali de maneira que asfixiou. E o vídeo que circulou e foi transmitido, olha só as imagens, gente. A gente está vendo aí a polícia batendo nos manifestantes, usando cacetetes. Então, momento de muita tensão, e o cinegrafista tem até dificuldade aí de focar e tá vendo esse confronto aí, o manifestante discutindo com o policial. O cartaz ali diz: silêncio é cumplicidade. Então, vários cartazes ali, cada um com uma frase aí em protesto à ação da polícia. A gente vê manifestantes, na maioria jovens, mas há negros, brancos, há uma diversidade de manifestantes, vários deles usando máscara, né? A gente lembra aí, momento de pandemia. Esse que está discutindo com a polícia aí, que foi agredido pelo policial sem máscara, mas de qualquer forma e filmando. Muita gente está filmando aí o que está acontecendo também. Isso aí em Minneapolis, perto da delegacia onde trabalhava o policial. Lembrando que ele foi afastado, ele foi demitido logo no dia seguinte, é isso que aconteceu, mas só foi detido ontem. Tem havido protestos também em outras cidades americanas, houve inclusive protesto ontem em frente à Casa Branca. Olha aí, picharam o carro da polícia. Tá difícil até da gente entender aí o que exatamente foi escrito no carro da polícia. E tá esse momento aí de confronto entre os manifestantes e a polícia. Como eu disse, o governador do estado disse que ia colocar mesmo a polícia na rua para segurar aí esses protestos. Houve toque de recolher determinado pelo prefeito de Minneapolis e também pelo prefeito da cidade de São Paulo, que é vizinha. E houve situações tensas também em outras cidades dos Estados Unidos, mas Minneapolis, naturalmente, que foi onde aconteceu a morte do George Floyd, é o epicentro, digamos assim, desses confrontos entre a polícia e os manifestantes. Como a gente sabe, existe um histórico aí de mortes e agressões a negros perpetradas por policiais, na maioria brancos, nos Estados Unidos. Uma cultura aí de racismo. Ontem em pauta aqui, Demetrio Maioli falava sobre isso. Então, é um problema recorrente.
Um dos grupos organizando as manifestações é o Black Lives Matter, que é um movimento nos Estados Unidos que já existe há alguns anos. E eles pedem justiça, eles pedem uma mudança aí na cultura mesmo da polícia. Isso se repete em várias partes dos Estados Unidos. Já houve troca de tiros também. Por exemplo, em Denver, no Colorado, houve 7 disparos durante uma manifestação na cidade, ninguém ficou ferido. Também teve manifestação em Columbus, no estado de Ohio, né? Manifestação em Washington, a capital, Memphis, Los Angeles, Albuquerque, Portland e Nova York também. Olha só, mais um momento de tensão, olha só. Não sabe qual é o potencial aí desse cacetete, se ele é de borracha, o que ele é, quer dizer, o quanto que vai ferir essas pessoas, o uso aí desse, digamos, artefato, né, que está sendo empregado pela polícia. Já tem ali gente de braço levantado, tipo, não agrida. Olha a pessoa ali chorando, tá vendo? Um cartaz ali pedindo mudança. Aí alguns cartazes ali também com o nome do George Floyd. Ó, o cartaz do Black Lives Matter, que é essa organização, Silêncio e Violência, no outro cartaz ali atrás. Mais um momento, olha só. O uso da violência. E agora tem um policial ali com uma arma que faz disparo, que a gente não sabe se é tiro de... se é bala de borracha ou o que é. Mas, de qualquer forma, até agora eram basicamente esses cacetetes e agora já tem policial ali com armamento para disparar. Sobe a temperatura aí nesse confronto dos manifestantes com a polícia aí em Minneapolis. E a gente imagina como isso deve estar reverberando nos Estados Unidos, porque muita gente filmando, muita gente postando. Então, pelas redes sociais, certamente muita gente acompanhando aí o que está acontecendo. E como eu disse, essas manifestações, elas começaram quase que instantaneamente, né? Porque foi por uma rede social transmitida a agressão que o George Floyd sofreu na noite de segunda-feira. Então, logo naquela noite já houve aí gente protestando e a coisa foi crescendo. Nas 2 primeiras noites, os manifestantes incendiaram até prédios públicos, saquearam lojas e... Olha, vários manifestantes ali tentando dialogar com a polícia, né? O que a gente está vendo. Black Lives Matter, que quer dizer vidas negras importam. A gente não tem um número aí de manifestantes, a gente não sabe quantas pessoas estão reunidas, mas o que a gente tem visto é que toda tarde esses protestos têm sido intensos e juntado muita gente, principalmente aí em Minneapolis. Olha só, empurra, empurra.
A gente também não sabe para onde que esses manifestantes queriam ir, se eles estavam numa espécie de passeata, alguma coisa do tipo, e aí a polícia impediu. Olha, tem fogo ali atrás. A gente também não sabe quem botou fogo em quê. E aí começa uma dispersão. Umas pessoas se afastaram aí, tem movimentação ali atrás por conta aí desse foco de incêndio. Aparentemente é o próprio carro da polícia. É, exatamente, ali na imagem, exatamente. Na imagem do alto a gente consegue ver. Eu estava aqui no vídeo vendo de um outro ângulo. E então é isso, fizeram fogo no carro da polícia. E a gente vê vários carros da polícia ali posicionados.